A presença do Jeffrey na franquia de 90 Dias pra Casar nunca foi unanimidade entre os fãs do programa e essa semana a desconfiança de muita gente acabou ganhando aí um grande aliado. O Jeffrey ele foi condenado por uma série de acusações, incluindo violência doméstica e sequestro agravado cometidos contra uma ex-noiva lá dele. Essa não foi inclusive a primeira vez que o senhor Teta Tatuada teve problemas bem sérios com a justiça, não. Na verdade ele tem um histórico bem complicado e inclusive foi muito falso da parte dele contar só aquela partezinha lá pra Vária, né, durante as gravações. Ele contou só a parte mais de boa, foi aquela parte lá, né, só pra vocês terem noção. Enfim, a gente reuniu tudo sobre o passado dele e também os detalhes do processo que vão deixar, né, o rapazote por pelo menos de 8 a 30 anos dentro das grades, muito que bem, né, é que se faz, é que se paga. Mas antes de começar o vídeo, deixa o seu like e inscreva-se para receber notificações de conteúdos novos assim que eles são postados. Siga também o nosso Instagram, @YNewsOficial, e considere se tornar um membro aqui do canal para poder ter acesso a fofocas exclusivas. O portal americano Starcasm foi o primeiro a trazer a verdade sobre o Jeffrey em fevereiro de 2020. Na época, o TLC tinha soltado as primeiras propagandas sobre a quarta temporada de Antes dos 90 Dias, né, o que ele participou, que ia começar no dia 23 de fevereiro daquele ano, né, de 2020. O que deixou muita gente bem revoltada também, antes mesmo do primeiro episódio ir pro ar. Na matéria deles, do site lá, né, eles pontuavam que o canal tomou uma decisão muito polêmica em decidir manter o Jeffrey no elenco, que eles deviam ter cortado todas as partes dele, né, até porque as filmagens também foram feitas muito perto da briga envolvendo a ex-noiva, que briga essa que foi esse último julgamento. Ou seja, a produção estava filmando um cara que naquele momento tinha sido detido, porque ele já tinha sido detido na época, e aguardava em liberdade o julgamento pelas acusações de sequestro agravado, violência doméstica e interrupção também de uma ligação para um serviço de emergência. Mas eu quero começar esse vídeo retomando o histórico lindo criminal dele, né, completinho aí, só para vocês terem noção de como ele fingia ser um bom moço lá no programa. Quem assistiu a temporada, né, inclusive vai se lembrar que ele contou para Várias sobre o que aconteceu lá no início da juventude dele, né, quando ele estava vendendo ali umas coisas que ele não deveria, que ele se arrependia amargamente de tudo isso aí. A primeira detenção foi em 1997, quando ele tinha 19 anos de idade. Ele foi detido pela polícia e foram encontradas 3 substâncias controladas, né, sendo 2 delas em grande quantidade, o que caracteriza a intenção de vender ou de traficar também, né, que é a palavra mais adequada. 3 anos depois, ele voltou a ser pego pela polícia e aí ele foi acusado de furto de um objeto de valor abaixo de $500. A história que ele contou lá pra Vária foi a que rolou em maio de 2000, né, um mês depois dele ser pego por furto. Ele foi preso pela polícia do Tennessee, que era o estado onde ele morava, e aí ele recebeu 4 acusações. Ele estava em posse de uma substância narcótica, né, controlada, que era cloridrato de coca, daí você já sabe o que ele queria fazer com isso, com a intenção de distribuir, né? Pois é, ele foi transferido para o Texas e em julho de 2001 começou a cumprir a sentença dele. Nos documentos do divórcio, né, em 2004, um dos divórcios, que para frente vocês vão entender, ele foi detalhado, né, nesse documento tudo que ele fez. Segundo os papéis, o Jeffrey deixou o xadrez em julho de 2003, ele estava numa prisão federal, e aí ele foi condenado por posse de arma de fogo, né? E também por posse da ervinha lá da Ludmilla, né? Posse de pó branco também e $15 mil em espécie. Muitas coisas que ele estava em posse. De acordo com os documentos, ele teria cumprido quase 3 anos da pena no total. Lembra que ele só falou pra Vária, né, dos 13 meses, não sei o quê? Pois é, não é à toa que a primeira mulher dele quis se divorciar também e se livrar dessa chave de cadeia que essa pessoa é. Em 2006, a única coisa que mudou foi o estado. O Jeffrey foi acusado por uma mulher de ser assediada. E aí os dois chegaram a um acordo e ele teve que pagar mais de $1.600 para a vítima, né, para a mulher, e para cobrir também os custos do processo. Um ano depois disso, o Jeffrey arrumou uma segunda corajosa
para casar com ele. Na época, ele tinha 29 anos e essa mulher tinha 21. Os dois ficaram juntos por 5 anos e o único filho do casal nasceu em janeiro de 2012. Em agosto do ano seguinte, o casal tinha chegado ao fim. O barraco entre os dois começou em setembro, quando a mulher, que até então se chama Lisa, a maioria desses nomes aqui, o site ele usa nomes fictícios, para poder preservar a identidade dessas mulheres. Só a última lá que é o nome de verdade, mas aí quando chegar nesse nome eu vou falar. Então, tudo aconteceu quando a Lisa deu entrada no divórcio. Guarda essa informação aí que daqui a pouco também, mais pra frente, na nossa linha do tempo, a gente vai falar sobre isso de novo. Então, o barraco começou nisso daí. No mês que ele começou o processo de divórcio, ele foi preso por uma acusação de roubo e furto em Knoxville, que é onde ele mora e é onde apareceu lá no programa. Esse furto, na verdade, aconteceu um ano antes, numa loja de materiais de construção. O Jeffrey, ele teria sido flagrado pelas câmeras, pegando lâmpadas que somavam mais de $500 em mercadorias, saindo pela porta da frente, inclusive da loja, e entrando no carro como se nada tivesse acontecido e sem pagar por nenhuma delas, Pois é, ele conseguiu fazer um acordo em 2014 e aí se esquivou de cumprir 14 meses de xadrez. Em vez disso, ele cumpriu 14 meses de condicional. E pelo visto, ele ficou bom nessa história aí, de ficar fazendo acordo. O advogado dele era muito bom também, porque lá em 2014, na Flórida, ele teve um outro probleminha com um policial e aceitou se declarar culpado de novo. Em 2016, ele começou a tretar também com a ex dele, a Lisa. Vocês lembram dela? Pois é, nome fictício, viu? A Lisa lá do que pediu o divórcio. Os dois, eles compartilhavam a guarda do filho, e aí os dois moravam fisicamente perto para isso poder acontecer. Mas a Lisa, ela se casou com um cara que servia o exército, e aí ela queria se mudar para Seattle, que é do outro lado do país, com a criança. O processo, ele se estendeu e foi cheio de reviravoltas, e a Lisa até conseguiu o direito de obrigar o Jeffrey a tomar uns remédios lá para poder garantir que ele não estava usando substâncias ilícitas, porque esse remédio não podia ser misturado com substâncias ilícitas que ia dar ruim. Pois é, a briga da guarda também entre os dois continuou até a fatídica treta de 2019, que foi a treta do programa, aliás, a treta que foi exposta antes do programa. Em junho daquele ano, a então noiva dele, que já morava com ele, precisou acionar a polícia. A mulher, que se chama Kristen, ela pediu uma medida protetiva, alegando que o noivo, o Jeffrey, tinha arrastado ela pelo cabelo, batido com a cabeça dela nos móveis, enquanto ela gritava pedindo que ele parasse. Segundo ela, Kristen, depois de 30 minutos, ele fez ela entrar dentro do banheiro e lavar o sangue que estava escorrendo lá no nariz, e depois mandou ela dormir. Para evitar de apanhar mais, ela achou melhor obedecer e foi lá fazer isso que ele mandou. Aí, o que ele fez? Ele pegou o telefone dela e começou a apagar todas as mensagens trocadas entre os dois, para apagar as provas. E aí depois ele desligou o celular e colocou na gaveta dele. E aí tentou abraçar a Kristen para poder se desculpar. E foi aí que ela levantou correndo e foi até a casa do vizinho, onde ela conseguiu fazer a chamada lá de emergência, para a polícia. De acordo com o boletim de ocorrência, o Jeffrey, ele fez um escândalo dentro da viatura, chutou os vidros do carro, fez e aconteceu. Ele foi imobilizado, inclusive até chegar na delegacia, porque não tinha condições. A princípio, ele tinha sido denunciado por violência doméstica, mas depois foram incluídas as acusações também de sequestro, interferência em ligação para o serviço de urgência e vandalismo lá no carro da polícia. O Jeffrey, ele se defendeu alegando que a Kristen, na verdade, estava fazendo isso aí para poder se intrometer no processo de guarda do filho dele, com a outra mulher. Pois é, claro que não é verdade, mas assim, mesmo se fosse, ela teria conseguido porque a justiça acabou dando guarda total para a ex-mulher dele, enfim, o currículo dele. No começo desse mês de outubro, o Jeffrey foi ouvido num novo julgamento e aí ele alegou que a Kristen fez os machucados lá em si mesma, como sempre eles fazem, e que os dois tinham bebido muito, por isso que ela teve essa confusão toda. E aí o advogado dele disse que os machucados que ela mostrou lá nas fotos foram fruto da cabeça, na verdade da queda dela, ela teria batido a cabeça lá na porta, sozinha, antes mesmo de sair para casa do vizinho. O Jeffrey, ele também disse que se as agressões tivessem sido, como ela estava relatando, as lesões teriam durado mais tempo e que ela tinha tomado também muitos coquetéis lá naquela noite. Só que a vizinha que prestou socorro, ela garante que parecia que ela tinha sofrido um acidente, parecia um acidente de carro, então do estado que a mulher estava.
Pois é, a Kristen também deu um depoimento no julgamento e ela contou que eles estavam noivos, né, lá na época, já tinha uns 4 meses. E aí ela disse que bebeu só um pouco de champanhe naquela noite e que não, né, justificaria. Durante o julgamento também foram exibidas várias fotos da mulher tiradas no dia da briga e no hospital que mostravam machucados no rosto e no corpo inteiro. O que, né, é meio difícil, bater a cabeça na porta e o seu corpo inteiro machucou? Que estranho, esquisito, né? Pois é, a perícia também mostrou fotos de manchas de sangue no interruptor, né, lá dentro da casa e em outras partes também, confirmando a história dela. O Jeffrey, ele já tinha dito numa outra entrevista que a promotoria ofereceu um acordo para ele, só que ele teria que se declarar culpado. E aí, ele acabou rejeitando esse acordo porque ele achava que tinha tudo para poder se defender, né? Imagina. E aí ele acabou condenado por todas as acusações e pode cumprir de 8 a 30 anos de sentença. Outra ex dele, que se chama Brittany, com quem ele foi casado, inclusive, tem 2 filhos, né? Ela alega que enquanto eles estiveram juntos, eles viviam num lugar remoto e aí ele abusava dela fisicamente, emocionalmente e psicologicamente. E aí ela tinha que dar satisfação para ele de cada passo que ela dava. Ela alega que ele abandonou também a mulher num hotel, né, lá na Nicarágua, com o filho mais velho dele, né, o que se chama Kevin. E aí ela acabou dando à luz lá sozinha ao filho mais novo. No meio desse processo todo, né, da guarda, ela voltou para o Canadá, onde ela morava, e agora tá lá, né, com a criança. O Jeffrey, ele foi casado 4 vezes, pra vocês terem noção. Ele teve 5 filhos com essas esposas. Aparentemente ele tem também um padrão, né? Porque segundo a segunda esposa, na verdade, né? A segunda esposa dele também deu queixas de agressão. Eles foram casados de 98 a 2004 e tiveram 2 filhos juntos, que eu imagino que são aqueles meninos lá que aparecem na temporada, né? Que são os mais velhos lá dele. Pois é, ela também pediu uma medida protetiva, alegando que ele bateu nela na frente de um dos filhos que na época tinha 5 anos, né? Na verdade, dos 2 filhos, na época um tinha 5 anos e o outro tinha 3. Voltando ao julgamento, ele ouviu a sentença e já foi de lá direto mesmo tirar as fotos pro xadrez, né? A Mary, aquela amiga maluca lá que gostava dele e apareceu no programa, inclusive estava lá nesse julgamento. A Varia, que ainda tá nos Estados Unidos, ela já foi vista algumas vezes na casa dele, mas não estava no dia, né? E deletou o Instagram no dia seguinte da decisão judicial. O John, sabe aquele lá da Rachel que mora na Inglaterra? Ele postou nos stories que ele tinha dado o benefício da dúvida para o Jeffrey, mas que ele encerraria qualquer contato, porque aquilo ali era inaceitável, não tinha desculpa, né? Enfim. A única pessoa que se manifestou a favor, né, dele foi quem? Chatali. Ela fez um story dizendo que ela estava orando pelo Jeffrey e depois disso que amava muito a Varia e que estava fazendo tudo pela amiga dela, né? Porque as duas são... A Varia é da Rússia e ela é da Ucrânia, né? Aí elas falam russo, então elas viraram meio que amigas ali. Pois é, então assim, elas realmente se encontraram e a gente não sabe como que a Varia tá fazendo para se manter lá nos Estados Unidos até então, né? Talvez ela tenha se casado com o Jeffrey em segredo, fora do estado dele, né? Ou alguma coisa do tipo, ou sei lá, né? Tá participando do programa e aí a produção tá dando um visto ali para ela, ou ela arrumou uma outra pessoa, vai saber, né? Enfim, um grande segredo. Pois é, antes da temporada começar, quando tudo isso aí veio a público, os fãs do programa inclusive fizeram uma petição com milhares de assinaturas para que ele fosse removido, né, da temporada. Só que assim, isso teve sucesso em parte, né, porque ele foi removido só do Pillow Talk, que é aquele 90 dias na cama, né, não sei se vocês lembram, mas eles não comentavam as cenas dele. Pois é, o TLC e o grupo Discovery não se manifestaram também, mas pode ser que eles tirem as imagens dele dos episódios do Discovery Plus, ou não, né, assim, que eu acho bem provável também que faça. O Corey, ele diz que o canal costuma buscar o histórico criminal dos participantes, então, pelo visto, rolou uma bela passada de pano, né? Vai saber. Agora é esperar mesmo para poder ver as consequências desse rolo todo aí, quantos anos que ele vai pegar, né, no fim das contas. Vamos ver também se a Varia vai voltar para as redes sociais ou fazer alguma declaração pública. Eu acho que ela vai só dar um tempo mesmo, né? Mas enfim, você acha que o programa deu o benefício da dúvida ou se fez de doido? Pois é. E você, no lugar da Varia, você namoraria um cara com esse currículo, com esse histórico? Me responde aí nos comentários. Antes de sair, deixe também o seu like e inscreva-se no canal para receber mais vídeos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima.